pessoal, então vamos lá, vamos dar sequência na aula em sintaxe. Hoje nós vamos ver o termo chamado adjunto adverbial, ok? Lembrando que nós vimos o adjunto adnominal, certo? Nós vimos que o adjunto adnominal é aquele termo que acompanha o nome, certo? É aquele termo que vai trazer uma característica ao nome, ok? Então, né, se a gente for pensar de uma forma associativa, a gente entende que o adjunto adverbial é aquele termo que vai trazer uma característica, uma circunstância ao verbo, ok? Lembrando que a palavra adjunto significa estar junto, estar ao lado. Então, se a gente entende que o adjunto adnominal é aquele que está ao lado do nome, entendemos também que o adjunto adverbial é aquele que está ao lado do verbo, ok? Porém, a gente vai ver que não é só ao lado do verbo que o adjunto adverbial pode estar. Vamos lá para o nosso slide que a gente vai entender melhor. Vamos lá. Adjunto adverbial é o termo que relaciona uma circunstância a verbos, adjetivos ou advérbios. Ou seja, do mesmo jeito que o adjunto adnominal ele vai trazer circunstâncias ali ao meu substantivo, o meu advérbio, o meu adjunto adverbial, ele vai trazer circunstância àquilo que não é nome, ou seja, aquilo que não é substantivo ou se comporta como substantivo, certo? Então, o adjunto adverbial, ele vai trazer uma circunstância para um verbo. Quando eu digo aqui, ó, ele bebe muito, esse muito está dando uma circunstância de intensidade ao verbo beber. Quando eu falo Rebeca está muito feliz, esse muito está dando uma circunstância a feliz, né, que é um adjetivo. E quando eu falo os valores caíram muito rapidamente, esse muito está dando a mesma circunstância de intensidade a um advérbio, de modo que é o rapidamente, ok? Então, lembrando, o adjunto adverbial ele vai ser formado ali pela classe de palavras dos advérbios e das locuções adverbiais, né? Se você não lembra, revisite lá as aulas de morfologia, mais especificamente as aulas de advérbio, que vai ficar bem mais claro para você. Ok? Vamos lá então. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Quando eu falo fui, tá? Fui. Lembrando lá em transitividade verbal, a gente vê que esse verbo aqui, a gente consegue classificá-lo como um verbo intransitivo, certo? Fui, simplesmente. A ação aqui, ela fica nela mesma, ela não recai sobre um objeto. Agora eu posso completar essa oração dizendo, por exemplo, fui de carro. Ok? Fui de carro. Repara, esse de carro, ele não é um objeto do verbo ir. Ok? Porque o verbo ir, ele não está indo, né? A ação do verbo ir não está incidindo sobre carro. Carro é apenas um meio pelo qual eu pratico a ação verbal. Então eu vou chamar carro de adjunto adverbial de meio, porque o carro aqui ele não está sofrendo essa ação do verbo. Lembra que para ser considerado um objeto, para ser considerado um complemento, tudo que é complemento sofre uma ação, tá? Tudo que é complemento sofre uma ação. Complemento nominal sofre uma ação do nome, complemento verbal sofre uma ação do verbo. Quando eu digo aqui, ó, fui de carro, esse de carro não está sofrendo ação. Ele está sendo apenas um meio pelo qual o verbo está ocorrendo. Então eu vou chamar isso de adjunto adverbial de meio, ok? Mas eu posso dizer também fui de carro com a vovó. Repara, vovó também não está sofrendo ação do verbo ir, tá? Vovó, ela está completando aqui, ela está dando uma circunstância de companhia. Ok? Ela está dando uma circunstância de companhia. Então eu tenho aqui um adjunto adverbial de meio e um adjunto adverbial de companhia. Além disso, eu ainda posso dizer, fui de carro com a vovó ao shopping. Shopping também não está sofrendo ação, tá? Não é o shopping que vai. Ok? Shopping é o lugar no qual eu vou, né? Para qual eu vou. Então, eu vou chamar isso de adjunto adverbial de lugar. E posso também dizer que eu fui de carro com a vovó ao shopping ontem. Ontem também não sofre ação do verbo. Ontem está dando uma circunstância de tempo a esse verbo. Ok? Então, para esclarecer, o adjunto adverbial, ele vai
dar circunstâncias a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Geralmente, tá? Na maioria dos casos, essa circunstância vai ser dada aos verbos. Ok? Vamos lá para mais exemplos. Quando eu digo aqui sou mais feliz, aqui sou mais feliz, eu tenho, né, como a gente já estudou anteriormente em sintaxe, para a gente fazer uma análise sintática eficiente, a gente começa sempre pelo verbo. Então eu tenho sou, ok? Sou. Quando eu tenho esse verbo sou, eu procuro quem é o sujeito desse verbo. Vejo que o sujeito desse verbo, ele está oculto, é o sujeito eu sou mais feliz. Cuidado, porque um aluno mais desatento acharia que o aqui é o sujeito, e não é o aqui que é mais feliz, aqui é onde o sujeito é mais feliz, ok? Então eu tenho sou aí, um verbo de ligação, mais feliz. Eu tenho aqui um predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, e tenho o aqui como adjunto adverbial de lugar, ok? Temos um outro adjunto adverbial ali também, que é o mais, que está indicando ali intensidade ao feliz, certo? Mas vamos no passo a passo aqui. Quando eu digo hoje preciso de você, tem o verbo preciso, certo? Precisar é uma ação, e eu percebo que essa ação ela precisa de um complemento, ok? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quando eu vejo ali, de você é o objeto indireto da minha ação, ok? Quem precisa, eu, sujeito oculto. Agora e o hoje? Hoje está dando uma circunstância para quando essa ação vai ocorrer, né? Quando que eu preciso de você? Hoje, certo? Então, quando tem essa resposta quando ou onde, eu vou ter um adjunto adverbial, certo? Se eu tenho a resposta onde, aonde seria lugar. Se eu tenho a resposta a quando, seria tempo. Então, eu tenho aqui adjunto adverbial de tempo, ok? Saímos às pressas e voltamos calmamente. Muita atenção, tá? Porque é comum vocês encontrarem na internet explicações do tipo todo advérbio terminado em mente significa modo. Não, tá? Não é sempre assim, ok? Se eu falo, por exemplo, certamente, é uma afirmação e não é um modo. Então, cuidado com essas generalizações. É importante você entender qual é a circunstância que aquele advérbio está dando à oração que está sendo analisada, tá? Quando eu falo aqui, saímos às pressas, esses às pressas é o modo modo como eu saí. Então, saímos às pressas é o modo, voltamos calmamente também é o modo. Então, eu vou chamar os dois aqui de adjunto adverbial de modo, tá? Às pressas está dando modo como saímos e calmamente está dando o modo como voltamos, ok? Quando eu digo aqui, com a quarentena, fecharam as escolas. Com a quarentena, fecharam as escolas. Eu tenho aqui, fecharam as escolas. Eu tenho fecharam, que é o meu verbo. Eu tenho um sujeito aqui, que é indeterminado, certo? E tenho as escolas como objeto direto do verbo fechar. Agora, com a quarentena, é a causa do fechamento das escolas, né? Por conta da quarentena, por causa da quarentena. Então, eu vou chamar isso aqui como adjunto adverbial de causa, ok? Então, muita atenção, a gente tem sempre que analisar qual é a circunstância que o adjunto traz à oração, tá? Geralmente essa circunstância ela vai ser uma circunstância atribuída ao verbo. Outro exemplo, nós viemos a pé. Nós viemos a pé. Nós é o sujeito, viemos, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto. Verbo intransitivo, né? A gente viu lá que a maioria dos verbos que indicam locomoção são intransitivos. Nós viemos a pé. Esse a pé está dando uma circunstância aqui, né, de meio, né? Como que nós viemos? Toda vez que indicar transporte ou comunicação, por exemplo, falamos por telefone, é o meio pelo qual nós falamos. Viemos de ônibus, é o meio pelo qual viemos. Então, toda vez que indicar aí
transporte ou comunicação, a gente vai ter o adjunto adverbial de meio, ok? Corte a cebola com uma faca bem afiada. Eu tenho aqui, ó, corte a cebola, né? A cebola aqui é o meu objeto direto, que é o que vai ser cortado, com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada é um instrumento que vai ser utilizado, no caso, aqui para praticar a ação verbal. Então, está trazendo uma circunstância ao verbo. Adjunto adverbial de instrumento. Ok? Cara, existem inúmeros adjuntos adverbiais. A lista é gigante. Eu estou trazendo para vocês aqui os que são mais comuns. Lembrando, esse tipo de classificação ela não é mais comum cair em prova. Tá? Não se cobra mais esse tipo de classificação. Cobra mais a gente entender que o adjunto adverbial traz essa circunstância e que isso pode ocorrer em várias situações diferentes. Então, geralmente, vai te pedir mais o entendimento daquela circunstância do que a classificação, por assim dizer. Isso aqui é mais cobrado em concursos militares, por exemplo, que ainda insistem em trazer esse tipo de classificação. Mas isso é uma coisa que está entrando também em extinção, tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. Segundo vovô, tudo que é demais é excesso. Segundo vovô, tudo que é demais é excesso. Então eu tenho aqui, ó, tudo que é demais é excesso. Tenho duas orações, né? Eu tenho tudo é excesso e que é demais, né? Então tenho uma oração subordinada aqui à outra. Mas o que a gente tem que analisar nesse momento é essa expressão aqui, segundo vovô. Segundo vovô é uma expressão adverbial, né? Então aqui vai funcionar na oração como adjunto adverbial de conformidade. O que é um adjunto adverbial de conformidade? Toda vez que eu puder dizer conforme, né, vovô, de acordo com o vovô, então eu tenho ali um adjunto adverbial de conformidade, certo? Sem dedicação você não conseguirá. Sem dedicação você não conseguirá. O sem dedicação aqui funciona como uma condição, né, ao verbo. Você só conseguirá caso se dedique. Então eu tenho aqui um advérbio de condição, um adjunto adverbial de condição. Apesar das dificuldades, conquistamos nossas metas. Esse apesar das dificuldades eu vou chamar de adjunto adverbial de concessão. O que é uma concessão? Concessão ela lembra um pouco a adversidade, tá? Lembra um pouco a adversidade, é uma coisa que se opõe. Porém, a concessão é como se fosse uma adversidade mais leve, porque na adversidade há oposição clara. Na concessão, ela tem uma oposição, mas que ocorre no final. Por exemplo, apesar das dificuldades, conquistamos nossas metas. Ou seja, tem essa oposição, foi difícil, mas conseguimos. Ok? Na adversidade, geralmente essa expectativa é quebrada. Certo? Então, vamos dar sequência aqui, ó. Compramos 2 chocolates por R$10. Toda vez que indicar preço, tá? Eu vou chamar de adjunto adverbial de preço. Certo? Essa aqui é simples de identificar, mas poucos livros trazem essa definição, né? Poucos livros escolares trazem essa definição de adjunto adverbial de preço, mas ele é gramaticalizado, sim. Saíram com os filhos, adjunto adverbial de companhia, né? Da circunstância de companhia, a gente viu isso lá no nosso primeiro exemplo. E, por último aqui, ó, certamente sairemos mais fortes. Esse certamente, como eu falei, né, a gente tem que ter cuidado, porque em alguns lugares vem escrito lá que terminou em mente é modo. Não é verdade. A gente vê aqui, ó, que certamente tem ideia, né, traz circunstância de afirmação, ok? Então quando eu falo certamente sairemos mais forte, é a mesma coisa que falar sairemos mais forte sim. Então eu tenho aqui um adjunto adverbial de afirmação. Além disso, a gente tem adjunto adverbial de negação também, que é comum, né? Não, ok? Cuidado, que às vezes você pode encontrar o nunca, por exemplo, como adjunto adverbial de negação ou como adjunto adverbial de tempo. Então fica atento aí para ver qual a circunstância que ele vai estar trazendo. Geralmente é tempo, embora as pessoas achem que seja negação, ok? Além disso, eu posso ter orações inteiras funcionando como advérbios. Nisso a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia boa é quando eu tenho orações funcionando como verbos, eu vou ter só 9 possibilidades de
classificação. A notícia ruim é que também é vasto essa lista de possibilidades. Além disso, esse tipo de classificação a gente vai ver, né, quando a gente for estudar lá um período composto. Mas eu já trago aqui as 9 para a gente já ir se familiarizando com esse tipo de construção. Quando eu falo, ó, visto que estuda muito, tira boas notas. Eu tenho aqui o visto que estuda muito, né, como um advérbio de causa. É importante que, para entender essa construção aqui, é melhor você estudar as conjunções, né? O estudo das conjunções te facilita mais do que o próprio estudo dos advérbios, porque a conjunção aqui que vai dar essa ideia, que vai dar essa clareada para você da circunstância que a oração está trazendo. E uma outra coisa que é importante analisar é que muitas das orações adverbiais, elas vêm em ordem inversa, ou seja, a oração subordinada vem antes da principal. Eu consigo perceber isso pela vírgula, né? Se você tiver em dúvida se é uma oração principal ou se é uma oração adverbial, você primeiro você vai procurar a conjunção, né? A conjunção sempre vai introduzir a oração subordinada, e além disso, se você está em dúvida se é uma oração adverbial, você tenta fazer essa transição, né? As orações adverbiais, elas podem vir para qualquer lugar ali do enunciado, né? Pode vir antes ou depois, em qualquer lugar do período. Então a gente tem aqui, ó, visto que estuda muito, tira boas notas. O visto que estuda muito é a causa de tirar boas notas. Já o outro que, ó, tanto estuda que tira notas altas. Aí eu tenho uma oração adverbial de consequência. Preste atenção. É chamada de consecutiva, tá? Preste atenção. Como que eu vou saber se é causa ou consequência? Primeiro, a diferença de causa e consequência é uma relação de temporalidade aqui, né, no caso. A causa, ela ocorre antes da consequência, obviamente. Então eu vou procurar o seguinte, vou analisar o seguinte. Se eu tenho a oração que eu tenho que analisar, ela ocorre depois, temporalmente depois da oração principal, ela é consequência. Se ocorre antes, é causa. Por exemplo, eu tenho duas orações aqui, ó, estuda muito e tira boas notas. O que acontece primeiro? Ele estuda muito ou tira boas notas? Ele estuda muito. Então, se eu tenho aqui a minha oração que vai ser analisada, que é o estuda muito, eu sei que estuda muito aconteceu antes, estuda muito é a causa. Se eu tenho tira boas notas como a oração que vai ser analisada, estuda e tira boas notas acontece depois, eu tenho uma relação de consequência. Tá bom? Muita gente confunde causa com consequência, mas você tendo essa noção do que acontece antes e depois, facilita bastante aí a sua compreensão. Conformidade, né? É como conformativo, que a gente viu lá no outro. Estuda como orienta a professora, né? De acordo com a orientação da professora, conforme a orientação da professora. A comparação, que nós comentamos até num vídeo de exercícios anterior, a comparação às vezes vem com um verbo elíptico, né? Esse verbo ele não está claro, o verbo da segunda oração. Então toda vez que eu tenho essa comparativa, eu tenho um verbo, né? Possivelmente um verbo elíptico na segunda. Então, ó, estuda mais do que os colegas. Eu tenho aqui, ó, estuda mais do que os colegas estudam. Então eu tenho uma comparação entre duas orações aqui, ok? Caso estudasse, tiraria boas notas. Aí seria condicional, né? Uma condição. Só tiraria boas notas se estudasse, né? Se estudar. Embora estude, não consegue boas notas. Ó. Por mais que estude, né? Não consegue boas notas. Então eu tenho aqui uma concessão. Estudava para conseguir boas notas. Eu tenho aqui uma finalidade, né? O objetivo. Estudava com o objetivo de conseguir boas notas. À medida que estudava, melhoravam as notas. Aqui eu tenho uma ideia de proporção. Quanto mais estuda, melhor as notas ficam. Depois que estudar, obterá boas notas. Então, eu tenho antes, depois, essa noção de temporalidade. Certo? A adjunta adverbial ela é bem simples de você entender. Fica parecendo uma coisa muito complexa por causa da quantidade que a gente tem ali de classificações. Porém, o que a gente precisa entender, né, basicamente, para fazer uma boa prova, para fazer uma boa análise sintática, é que o adjunto adverbial ele é o termo que vai trazer vai trazer ali
ou uma circunstância, até eu estou me confundindo. O adjunto adverbial é aquele termo que vai trazer uma circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Geralmente ao verbo, tá bom? Então, é isso, tá? A aula de hoje tranquilinha, curtinha. Espero que tenha ficado bem claro. E a gente segue para a próxima aula, que é agente da passiva, e finalizamos nosso estudo em sintaxe do período simples, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.